Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje com o nosso recado. Lembrando vocês sempre de fazerem as atividades obrigatórias que estão lá no Classroom para computar a presença de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com o professor da sua disciplina, da sua escola, através do mural. E se caso for necessário, entre em contato com a sua escola para ver a possibilidade da retirada desse material impresso para que vocês possam realizar essas atividades, ok? Na aula passada, Are You a Health Person? Nós trabalhamos como buscar um bom estilo de vida, nós falamos sobre como algumas obras de arte podem contribuir para melhorar o nosso lifestyle e conhecemos alguns artistas diferentes que abordam, que têm a mesma ideia de uma questão de uma vida saudável dentro da arte que eles produziram, ok? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre Thanksgiving e vamos analisar o Dia de Ação de Graças, o feriado de Ação de Graças e os costumes que eles têm dentro dessa data. What's the Thanksgiving holiday? O que seria o feriado de Ação de Graças ou o Dia de Ação de Graças? Thanksgiving is a federal holiday in the United States celebrated on the fourth Thursday of November. It's sometimes called American Thanksgiving outside the United States. It's originated as a harvest festival, and to this day, the centerpiece of Thanksgiving celebrations remains Thanksgiving's dinner. Então, o que é o feriado de Ação de Graças? Primeiro, é um feriado nacional realizado nos Estados Unidos na quarta quinta-feira do mês de novembro. Ela vem com o nome, algumas vezes é conhecido como American Thanksgiving, porque em alguns outros países ali da região também é celebrado a mesma data. E originalmente ele veio de um festival quando os peregrinos vieram para o Novo Mundo, né? E esse dia, o ponto central da celebração do Dia de Ação de Graças é o jantar de Ação de Graças, onde se reúne toda a família. É um dos feriados onde tem a maior junção de família nos Estados Unidos. According to the chart, answer the question. Então, de acordo com o nosso fragmento, vamos responder a pergunta. The dinner is traditionally consists of foods and dishes indigenous to the Americans named turkey, potatoes, usually mashed, stuffing, squash, corn or maize, green beans, cranberries, typically in sauce, and pumpkin pie. Thanksgiving is regarded as being the beginning of the fall-winter holiday season, along with Christmas and New Year's in American culture. Então, a ideia do jantar, ele consiste principalmente como se fosse aqui no Brasil uma ceia natalina, mas o que não pode faltar? Não pode faltar o peru, não pode faltar a batata, na maioria das vezes num purê, aí ele tem ali o milho, ele tem os feijões verdes, a torta de abóbora e o cranberry, que na maioria das vezes é uma geleia que eles utilizam para comer junto dessa alimentação. E o Dia de Ação de Graças, ele dá início à estação outono e inverno nos Estados Unidos, e dentro desses feriados tem o Natal e tem o Ano Novo, ok? De acordo com o nosso fragmento, what does the Thanksgiving regard? Qual é a ideia? O que o feriado de Ação de Graças traz? Vou dar um tempinho para vocês responderem. A informação está no nosso fragmento, já voltamos.
Dando continuidade ao nosso questionário, what does the Thanksgiving regard? The holiday regarded as the beginning of the fall-winter holiday seasons. Ele traz o início da temporada, né, de outono, dos feriados de outono e inverno, que também em alguns lugares dos Estados Unidos a gente encontra algumas regiões onde tem a predominância de neve e outras situações assim. Por isso que o Dia de Ação de Graças ele dá início a esse processo. Complete the sentences according to the chart. Então, vamos completar a frase de acordo com o nosso fragmento. It's originated as a harvest festival, and to this day, the centerpiece of Thanksgiving celebration remains Thanksgiving's dinner. The dinner traditionally consists of foods like turkey, potatoes, usually mashed, stuffing, squash, corn, green beans, cranberries, typically and sauce, and pumpkin pie. Então, de acordo com o nosso fragmento que a gente já viu anteriormente, preenchendo a frase, It's originated as a harvest festival and to this of Thanksgiving celebration. Originalmente, como um festival da colheita e para isso da celebração do Dia de Ação de Graças. Vocês vão observar a frase que nós temos aqui com o nosso fragmento e vão completá-la para mim. Vou dar um tempinho para vocês, a gente já retorna. Dando continuidade ao nosso exercício, it's originated as a harvest festival and to this centerpiece of Thanksgiving celebration. Então, para completar a nossa frase, originado, né, no Festival da Colheita, ou teve origem no Festival da Colheita, e como a ideia central, né, da celebração de Ação de Graças, nós temos o Thanksgiving's Dinner. Turkey, potatoes, corn, cranberries and pumpkin pie are of Thanksgiving dinner. Então aqui nós temos peru, batata, milho, cranberry e a torta de abóbora são do jantar de Thanksgiving. A informação está no nosso fragmento. Vou dar mais um tempinho para vocês completarem os espaços em branco, a gente já volta. Observando a nossa frase, turkey, potatoes, green beans, corn, cranberries and pumpkin pie are traditional dishes of Thanksgiving's dinner. Então, ali tem alguns dos produtos que são itens obrigatórios na ceia ou no jantar
tradicional do Ação de Graças, ok? Curiosities about Thanksgiving Day. Então, algumas curiosidades sobre o Dia de Ação de Graças. The annual Macy's Thanksgiving Day Parade in New York City, the world's largest parade, is presented by the US-based department store chain Macy's. Então, nos Estados Unidos é comum a gente assistir em filmes ou através de documentários ou outras informações o desfile em Nova York, que cruza perto do Central Park. Então, esse desfile é o desfile em relação ao Dia de Ação de Graças e foi desenvolvido inicialmente pela loja Macy's e ele tem a ideia de reunir as pessoas, trazer as pessoas para assistir a parada. É muito famoso, é muito comum e traz muita gente para esse desfile. Fill the gaps. Então, vamos preencher os espaços em branco. The balloons in the Macy's Thanksgiving Parade have had several varieties. The oldest is the novelty balloons class, consisting of smaller balloons ranging widely in size and handled by between 1 and 30 people. The smallest balloons are shaped like humans' heads and fit on heads of the handlers. Então, a ideia dos balões da parada, né, ou do desfile da Macy's no Dia de Ação de Graças, ele tem uma gama, uma variedade bem grande de tipos de balão. Os primeiros, os mais antigos, eles consistiam em balões menores, né, que media aí entre o tamanho de uma pessoa, né, ou como eles calculam, como tem uma medida diferente nos Estados Unidos, entre 1 e 30 pessoas ali, né? O menor tinha o formato de cabeças humanas e era bem semelhante ou acompanhava-se pelas pessoas que caminhavam juntos deles. Com base no nosso fragmento, the balloons in Thanksgiving Day Parade have several varieties. Então, os balões na parada do Dia de Ação de Graças têm diversas variedades. Qual a palavra, qual a informação que está faltando na nossa frase? Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Observando a nossa frase, pessoal, the balloons in the Macy's Thanksgiving Parade have several varieties. Então, citamos que teve início, lembrando que o processo teve início através dessa loja de departamento. Smaller balloons in size and handled by between 1 and 13 people. Então, balões menores com medidas que eram aproximadas entre 1 e 30 pessoas. Então, qual a informação que está dentro do nosso fragmento que vai preencher a nossa frase de forma correta? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
Observando a nossa frase, pessoal, smaller balloons ranging widely in size and handled by between 1 and 30 people. Então ali, medindo, tendo uma medida aproximada, certo? Read the text and answer the questions. Black Friday, aka the day after Thanksgiving, is the most popular time to shop in stores out of the entire year. The National Retail Federation, NRF, found that 77 million people, to be exact, shop in the brick-and-mortar stores on Black Friday. And throughout the holiday weekend, 174 million Americans shop either online or in stores, that more than half the US population. Depois do Dia de Ação de Graças, nós temos então a Black Friday, que são o quê? A Black Friday, na verdade, foi uma proposta para substituir, para renovar os estoques das lojas. Como no Dia de Ação de Graças é muito comum as pessoas presentearem as pessoas queridas. Então, ali existe a possibilidade da troca e também de comprar produtos novos, de qualidade, com descontos bem grandes. Para quê? Para que eles possam renovar esses estoques para as próximas festas, Natal e Ano Novo, como a gente já viu anteriormente. Então, com base nesse nosso fragmento, ele diz que a Federação Nacional de Venda percebe que mais de 77 milhões de pessoas costumam fazer essas compras e no feriado ou no final de semana, 174 milhões de americanos compram online ou pessoalmente, o que chega a ser quase mais da metade da população dos Estados Unidos. E aí eu pergunto a vocês, what's the Black Friday is? Ou what is Black Friday? Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Observando a nossa questão, pessoal, what is Black Friday? Black Friday is a day where people change their gifts and buy with a big discount. Então, é onde as pessoas vão às lojas para fazer as trocas dos presentes, na maioria das vezes, e também para conseguir comprar com grandes descontos. Lembrando, pessoal, que o Thanksgiving nos Estados Unidos, ele tem maior importância do que o próprio Natal. Até porque é questão de clima, né? Então eles se reúnem, eles preferem se reunir no dia de ação de graças para ter esse momento com a família, por isso que às vezes há até a troca dos presentes, do que no Natal. No Natal, na maioria das vezes, eles mandam um cartão de Natal desejando felicidades, mas no Thanksgiving eles se reúnem realmente com toda a família. What time is it? It's a quiz time. Lembrando ali o nosso Snoopy também preparando o Thanksgiving dele.
Check the correct alternative. When is celebrated Thanksgiving Day? Quando o Dia de Ação de Graças é celebrado? On 4th Friday of October, on 4th Tuesday in November, or on 4th Thursday of November. Então, nós temos na quarta sexta-feira de outubro, na quarta terça-feira de novembro ou na quarta quinta de novembro. The Thanksgiving Day dinner needs to have, que é obrigatório, que é necessário ter no Dia de Ação de Graças. Turkey, fish and green pumpkin, turkey, potatoes and pumpkin pie, turkey, potatoes and cranberry pie. Então, peru, peixe e abobrinha, ou abóbora verde, peru, batata e torta de abóbora, peru, batata e torta de cranberry. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Continuando, pessoal, when is celebrated Thanksgiving Day? Quando é celebrado? On 4th Thursday of November, na quarta quinta-feira do mês de novembro. The Thanksgiving Day dinner needs to have turkey, potatoes and pumpkin pie. São itens obrigatórios. Peru, batata e a torta de abóbora, ok? Be thankful what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever enough. Agradeça pelo que você tem. No fim, você terá mais. Se você se concentrar no que você não tem, você nunca terá o suficiente. Oprah Winfrey, que a gente viu na nossa aula passada, ok? Na aula de hoje, nós falamos sobre os costumes do Thanksgiving Day, né, e falamos sobre algumas curiosidades. Desejo a vocês Thanksgiving Day for you and your family. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima. See you!